Olá, oitavo ano, tudo bem? A prof está testando aí um novo aplicativo para poder explicar para vocês aí sobre os nossos slides, né, que eu deixei ele para vocês na plataforma e no WhatsApp, né? Então nós estamos entrando com esse novo conteúdo do impressionismo, né? A prof queria então repassar os slides com vocês, tenho certeza que vocês já deram uma olhada, né? Até mesmo para poder fazer os questionários, as perguntas. Então, essa questão do impressionismo, nós vamos trabalhar em sequência depois todos os movimentos artísticos que vêm em sequência, certo? Então, o que foi o impressionismo, pessoal? O impressionismo ele foi um movimento artístico que surgiu lá na França, no final do século XIX, e a principal proposta do impressionismo foi quebrar com essas ideias convencionais, as técnicas convencionais, né, do realismo. Ou seja, o realismo é a técnica que se usa para pintar as coisas tais quais elas são. Né? Se você tem um vaso, você vai pintar o vaso como ele é. Se você tem uma pessoa à sua frente, você vai pintar essa pessoa tal qual como ela é. Isso seria o realismo, algo real. E o impressionismo, ele veio para quebrar com essas ideias, né? Para transformar, para inovar. E esse movimento artístico ele foi batizado em referência, à obra Impressão Sol Nascente de Claude Monet, que é essa obra que vocês estão vendo bem aqui embaixo. Então essa aí foi a obra que marcou o início do impressionismo, certo? Então, a alma dos impressionistas, né, consistia em captar diferentes impressões de cor, de luz, de movimento da natureza ao longo do dia, né? E eles tinham por um objetivo assim principal que era não utilizar luzes artificiais. Eles gostavam de pintar ao ar livre para poder captar justamente essa transformação da luminosidade do dia e como ela incide nos objetos, na paisagem, nas pessoas, no céu, no mar, né? Então aqui você vê em sequência alguns quadros ali também de impressionistas. As pinceladas são rápidas, são sobrepostas, né? Eles utilizam camadas de tinta um pouco mais grossas. Depois disso, eles vão migrar para um novo movimento que é o pós-impressionismo, mas que não deixa de ser, né? Então eles começam a utilizar a técnica do pontilhismo, que todos já devem ter aprendido lá no primário, né? Que você faz vários pontinhos todos juntos e forma uma figura, né? Então, se você notar todos esses quadros aí, olhar bem de perto, é um amontoado de manchas, né? Todas sobrepostas entre si, mas ao se distanciar, você consegue ver a imagem tal qual ela é, né? Então, artistas como Monet, por exemplo, ele pintava a paisagem, a mesma paisagem, diversas vezes no mesmo dia, justamente para captar as diferentes nuances, as diferentes luminosidades que tinham, né? Então, ali embaixo a gente vê bem certinho, ó, é a mesma paisagem, né? Esse quadro ele é bem famoso até, e em diferentes horas do dia, né? Em diferentes épocas do ano também, né? Inverno, verão, primavera, né? A questão do nublado, do sol, do entardecer, do amanhecer. E além do Monet, né, que ficou muito conhecido, a gente tem outros artistas que se destacam, como Paul Cézanne, o Eduardo Manet, né? Monet e Manet são dois artistas diferentes, tá, gente? O Edgar Degas, que é aquele das bailarinas, não sei se vocês já viram, ele está logo aqui embaixo, eu já vou mostrar para vocês. Ele costumava pintar quase sempre bailarinas, né? Tem o Renoir, o Camille Pissarro, né? Esses são alguns artistas principais do impressionismo. Então, as características principais, quais são as características principais para você dizer, ó, esse aqui é um quadro impressionista? É o destaque por temas de natureza, especialmente paisagens, valorização da luz natural, o uso de cores decompostas e primárias, o uso de sombras coloridas e bem luminosas, e o foco nos estudos dos efeitos ópticos, das ilusões, né? Como eu falei para vocês, quando a gente se aproxima, a gente não consegue ver uma imagem nítida, mas quando a gente
se afasta, a gente consegue ver a imagem. Isso tudo justamente por causa da sobreposição da tinta, da maneira como eles pintam, eles criam esse efeito óptico, né, nos nossos olhos. Os desenhos, eles não têm contornos nítidos, né? Como a gente costuma, quando desenha, fazer contornos ao redor do desenho. Eles não têm contornos, se você vê, são manchas, né? O rompimento com o passado, no caso, né? Com essas técnicas realistas, né? Anteriores, que faziam tudo muito corretamente, sem colocar a visão do artista, do sentimento e da emoção dele no momento, né? Era tudo muito técnico. A valorização pela pintura feita ao ar livre e não em estúdios fechados, como eu falei antes para vocês, né? E a preferência pela mistura das cores, né? Através da ilusão de ótica. E ali embaixo a gente vê, ó, um artista que ele não é muito famoso, mas ele é ótimo, ele tem um traço maravilhoso e ele é impressionista, ele só pintava mulheres, é o Konstantin Razumov, né? Olha só que lindas as figuras, se vocês depois quiserem aumentar ali, vocês vão ver, e é uma técnica impressionista, é simplesmente perfeito, você vê todos os traços perfeitos, mas ele faz justamente com essa sobreposição de cores, né? Você vê bem a luminosidade do dia, quase todas as pessoas aqui estão retratadas em ambientes externos, né? Esse ali é o Claude Monet, esse aqui embaixo, né? Esse que vocês estão vendo aqui. É uma fotografia dele e aqui é um autorretrato que ele mesmo fez. E aqui a gente tem o Eliseu Visconti, uma pintura, né? Essa aqui do lado. E essas aqui embaixo também são dele. O Eliseu Visconti era um artista impressionista brasileiro, um dos mais importantes também, certo? Esse aqui, dessa mulher e desse do parque, é do Edouard Manet, não do Monet, do Manet. E, seguindo então, como eu falei lá em cima para vocês, o pós-impressionismo, ele veio logo depois do impressionismo, né? Ele surgiu nos últimos anos do século XIX e no começo do século XX. E ele, na verdade, ele não quis quebrar, né? Não quis ser diferente, mas sim agregar coisas novas ao impressionismo. A ideia central não era renegar, repudiar, né, o impressionismo, mas sim aprimorar ele. Né? Então, muitos dos artistas pós-impressionistas, eles começaram o trabalho deles como impressionistas, né? E depois acabaram redefinindo os estilos deles. Então, as características do pós-impressionismo é o humanismo, o subjetivismo, ou seja, a pintura das emoções, né? Coisas subjetivas, coisas que a gente não consegue descrever de fato, né? O uso de cores, luz, textura e também o uso da técnica pontilhista que eu havia falado para vocês lá em cima. Os destaques do pós-impressionismo é o Paul Cézanne, o Paul Gauguin, o Georges Seurat, né? O Vicente Van Gogh, que foi o nosso artista aí que nós trabalhamos, e o Henri de Toulouse-Lautrec, né? Aqui a gente dá uma atenção especial, então, ao Vicente Van Gogh. Aqui a gente tem, neste quadro aqui, A Noite Estrelada, que é uma obra muito famosa, muito conhecida. Como vocês veem, vocês conseguem ver as pinceladas, a marca dos pincéis mesmo, né? É uma técnica inovadora, né? Logo abaixo a gente tem, então, 2 autorretratos dele, né? Que ele costumava se autorretratar, né? Como vocês viram lá no nosso textinho da semana passada, né? Aqui a gente tem os girassóis, né? Os girassóis de Van Gogh, muito conhecidos, muito famosos. Aqui também nós temos uma outra paisagem noturna que ele fez. E o nosso famoso quarto de Arles, né? Que nós trabalhamos na outra semana. Seguindo, a gente tem o Paul Cézanne também, né? O Paul Cézanne trabalhava situações assim cotidianas e também muita natureza morta, que é esse tipo de composição que tem aqui, ó, certo? E o pontilhismo, que é o famoso, né? Que nós trabalhamos sempre quando crianças, para nós iniciarmos, né? As nossas atividades enquanto alunos, né? Até para a gente melhorar a nossa coordenação motora. E o Seurat ali, ele é um dos precursores do pontilhismo, né?
Tanto que essas obras todas aqui são todas feitas com pontinhos minúsculos, um ao lado do outro. Quando você vê bem de perto, você consegue ver todos os pontos, mas quando você se afasta, você vê que é uma imagem normal, parece realmente ter sido pintada como se fosse qualquer pintura e não com pontinhos. Certo, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Em sequência ali, vocês vão dar uma olhada no questionário, vão ler todas as questões ali que eu tirei do texto, certo? Mas eu fiz questão de mostrar, então, esses slides para que vocês também conhecessem alguns artistas e algumas imagens, já que a prof não tem como dar aula para vocês. E a videoconferência que hoje eu iria fazer com vocês, a prof teve que cancelar, né, por motivo de saúde, mas espero em breve poder fazer uma com vocês para ver todos vocês e conversar, saber das dúvidas e dos anseios que vocês têm em relação a isso. Assim que puderem, então, vocês respondam o questionário, tem até semana que vem, e mandem para mim fotografado, de preferência bem próximo, para que eu possa corrigir. E fiquem bem ligados às escritas, né, aos erros de português, né, os parágrafos, vírgulas e tudo mais, porque isso também é considerado. Certo, pessoal? Um grande abraço para vocês, um bom final de semana.